Gente, olha só, vamos continuar falando de pandemia, só que a gente vai falar sobre uma virose infantil que voltou e voltou com tudo depois do retorno presencial dos alunos nas escolas. É a síndrome mão-pé-boca. Falo sobre esse assunto com o Dr. Marcos Gucherti, ele é médico pediatra, presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Catarinense de Pediatria e médico pediatra também do Hospital Infantil Joana de Guzmão. Doutor Marcos, muito bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todos. É um prazer a gente estar falando sobre esse assunto aqui. Um assunto importantíssimo, né? Porque a gente pode até dizer que tem um surto nesse momento acontecendo na cidade, não só em Florianópolis, como aqui no estado, dá para dizer isso? Isso, a gente tem visto nas últimas semanas um aumento muito grande dos casos dessa virose, da síndrome mão-pé-boca, que é uma doença muito contagiosa, né? E principalmente entre crianças menores de 5 anos. E antes da pandemia, nós já vínhamos vendo um número de casos muito grandes, né? Mas com o afastamento da criança da escola, acabou que a doença teve uma diminuição muito importante na sua incidência. E no retorno das atividades escolares, principalmente nesse último mês, eu que trabalho em emergência, né? Nós temos notado um número muito grande de casos dessa doença que é altamente transmissível entre as crianças. Por não ter uma notificação obrigatória, como catapora, como sarampo, a gente não pode dizer exatamente a quantidade de casos, mas que há um surto A e o alerta é com relação a sintomas como febre, lesões. Gostaria que o senhor fizesse o alerta, por favor, febre, lesões na boca. Quais outros alertas, doutor Marcos? Isso, então, ela é uma doença que nós não notificamos, então nem todo caso vai ser conhecido pela vigilância epidemiológica, né? Então, o número exato de casos é desconhecido, mas certamente estamos vendo situações de surto em várias unidades escolares, né? Qual que é o alerta? Como que é o quadro clínico da síndrome mão-pé-boca? Inicialmente, a criança apresenta um quadro de febre até alta, em geral, e recusa da alimentação, né? Geralmente, como ela tem lesões dentro da boca, ela tem dificuldade para comer. Em alguns casos, ela pode ter dificuldade até para aceitar líquidos. E passados 2 dias do início da febre, ela começa a apresentar essas lesões na pele. E a doença tem esse nome porque essas lesões principalmente se manifestam ao redor da boca também, nos pés, incluindo as plantas dos pés, e nas mãos, incluindo a palma das mãos. Isso vem lá pelo 2º e 3º dia. E o que é o grande alerta para essa doença é que ela pode incapacitar a criança de ingerir líquidos, e o maior risco dela é causar desidratação dessa criança que não consegue beber água e outros líquidos. Então, qual é a orientação de dieta? Uma dieta mais pastosa, uma dieta mais leve, provavelmente? Isso, como ela tem dificuldade, né? Imagina a gente quando tem alguma afta, alguma lesão na boca, uma comida mais salgada, mais quente, mais ácida, né? Ela é incômoda. Então, a criança aceita melhor a comida mais pastosa, que não precisa ser muito mastigada, e a dieta mais fria também, né? Que é menos irritante para a garganta. Bom, e um alerta importante. Pois não? Desculpa, Márcia, mas um alerta muito importante, assim, é que no primeiro sintoma, como a criança apresenta só febre, né, a gente deve lembrar que essa criança não deve ser encaminhada para a escola, para a creche, né, porque ela é uma doença muito transmissível desde os seus primeiros sintomas, e aí ela vai estar transmitindo para as outras crianças na unidade que ela frequenta. Então, criança com febre, mesmo que ela ainda não tenha apresentado essas lesões, não deve ser encaminhada à escola para que ela não transmita a terceiros, né? É uma doença muito transmissível. Eu ia perguntar sobre antibiótico. Se é virose, não adianta dar antibiótico, né? Isso, como é um vírus, por mais potente que seja um antibiótico, ele não destrói vírus. Então, para esse vírus especificamente, que é um vírus chamado de Coxsackie, não existe nenhum antiviral disponível no mercado. Então, ele não tem tratamento específico, mas é uma doença autolimitada. Em menos de uma semana, os sintomas vão embora e a criança se recupera plenamente, desde que não haja complicação, como desidratação. Então, nós tratamos apenas com medicação sintomática, remédio para aliviar dor, remédio para aliviar a febre e bastante ingesta de líquido até que a criança se recupere sozinha. E com certeza a questão da higiene é muito importante nesse momento, né? Porque a criança que tem o vírus passa para outra na brincadeira do caminhãozinho que vem na boca, de qualquer outra, né? Um brinquedo que vai de uma mão de uma criança para outra, acaba passando essa virose. Isso, ela é uma doença que ela tem 2 mecanismos de transmissão. A gente chama que ela tem a transmissão fecal-oral, então esse vírus é eliminado nas fezes, né? Então, depois de ir ao banheiro, depois de trocar a fralda do bebê, é muito importante higienizar as mãos sempre, né? E é uma doença que também na primeira semana ela tem transmissão respiratória. Então, saliva também pode transmitir, né? Então, a criança que bota um objeto na boca, compartilha com outro coleguinha,
pode contaminar ele, né, também diretamente, e é um vírus que fica persistente nas superfícies por muito tempo. Então, na mesinha, nos brinquedos, né? Uma criança que teve ali pode ter contaminado aquele ambiente, uma criança que vai depois pode se infectar por aquela fonte. Então, é muito importante manter a higienização dessas superfícies, dos brinquedos, todo material de uso comum entre as crianças. Seja com água e sabão, seja com álcool 70%, hipoclorito, todas essas formas são eficazes na eliminação desse vírus do ambiente. Doutor Marcos, para fechar, adulto pode pegar essa síndrome? É menos comum em adultos, mas ela pode acontecer sim, né? Está relacionada para adultos que têm algum problema com a imunidade mais baixa, ou adultos que adquiriram uma carga viral, uma quantidade de vírus muito grande, né? Mas ela é muito mais frequente abaixo de 5 anos de idade, principalmente menor de 2 anos, e é bem mais rara em adultos. E essas pintinhas, só mais uma pergunta, fica a marca? Porque na catapora às vezes deixa marca. Essas pintinhas ficam marca? Essas lesões não costumam deixar cicatriz, a não ser que haja uma infecção por uma bactéria secundária, né? Aí a gente vai ver uma vermelhidão, pus, aí pode haver cicatriz, mas normalmente não. Uma outra característica que aí, às vezes, a gente vê frequentemente, ela pode causar alguma alteração nas unhas algumas semanas, mas é reversível também. As unhas voltam ao normal depois de algumas semanas a meses. Ok, super esclarecedora a sua entrevista. Alguma outra informação importante que eu não tenha perguntado, que o senhor quer aproveitar a oportunidade de dividir com o nosso público? Não, acho que a gente conversou tudo que era importante, é só lembrar daquele alerta, né? Que a criança doente não vai para a escola, seja qual seja a doença que ela tenha, né? E na síndrome mão-pé-boca, essa doença ela se transmite principalmente quando a criança está apresentando sintomas. Então, além da febre, de não comer, a criança pode ter um pouco de tosse, coriza, ela pode babar, né? Por ter dificuldade de engolir a saliva. Então, enquanto a criança estiver doente, ela não vai para a escola. Depois de uma semana, ou às vezes um pouquinho menos, a criança estando melhor, ela já pode voltar a frequentar a escola sem risco de transmitir às outras crianças, né? E lembrar que quando a gente tem uma instituição com grande número de casos, seja considerado um surto, em algumas situações, junto com a vigilância epidemiológica de cada município, pode ser necessário, às vezes, o fechamento de uma escola, de uma creche, para que seja feita uma higienização, né? E que o surto seja debelado. Valeu, doutor Marcos, super importante essa sua fala, muito obrigada pela participação no dia de hoje. Se precisar, é só chamar que o senhor volta aqui para fazer alerta para a nossa comunidade, viu? Espaço sempre aberto para o nosso grande Hospital Infantil Joana de Guzmão. Obrigada pela participação, Obrigado, ótimo dia. Márcia, obrigado a todos.